Bem-vindos àquele que é o último programa da Casa dos Netos, aqui na Norte TV. Neste programa, na despedida, regressamos à Casa do Benfica de Gondomar, a quem agradeço desde já a simpatia e a novidade com que nos têm sempre recebido. Como não podia deixar de ser, cabe aqui ao nosso amigo Arménio a ser o anfitrião da casa. Boa noite, Arménio. Agradeço-lhe mais uma vez o facto de nos receber aqui. O que é que tem a dizer? Boa noite. Eu, em nome de todos os benfiquistas de Gondomar, mais uma vez quero agradecer tanto à Norte TV, portanto, o facto de se ter deslocado à nossa casa para gravar este programa. Portanto, todos os benfiquistas de Gondomar portanto, se revêem na televisão, portanto, que tem sido um elo de ligação os três grandes clubes e, portanto, os seus telespectadores. Também connosco, e como não podia deixar de ser, tenho aqui o Sérgio Casal, mais uma vez, boa noite, Sérgio. Muito boa noite, sempre bem disposto. Desde já agradeço aqui ao Arménio o convite efetuado e também as pessoas aqui da casa nos terem recebido bem. Não tenho mais de salientar isso. E vamos nessa. Vamos às despedidas. Vamos às despedidas. Para ficar completo, falta aqui o nosso leão, o nosso leão à mesa. João Fernando, boa noite também. Boa noite. Ora bem, eu, antes de tudo, e por isso mais uma vez venho de luto, desta vez não é por causa da arbitragem, mas é por causa do programa, que não sabia que ia morrer. E hoje era o último programa da Casa dos Netos. Sim. Fiquei emocionado com a situação e venho também por causa disso. Vamos continuar o programa então. Para iniciar a nossa conversa, digamos que faria sentido aqui fazer um bocadinho aquilo que foi, o rescaldo daquilo que foi esta época discutida. Se houve melhoramentos, se não houve evolução, se houve regressão. Arménio, começava por si, uma vez que aqui o homem da casa, no cômputo geral, sem agora já particularizar este ou aquele jogo, de uma forma geral, como é que analisa esta Liga 2011-2012? Eu acho que foi uma liga bem disputada, portanto, sem grandes incidentes em termos de confrontos físicos. Como não poderei esquecer aquilo que já disse em programas anteriores, lamento que, de facto, nas últimas jornadas tivessem havido diferenças estranhas às quatro linhas ou às duas equipas de arbitragem, às duas equipas em jogo, mas foi um campeonato bem disputado, ganhou. Quem ganha é porque é o melhor, portanto, em termos da qualidade do futebol se praticou nos campos, nos gramados, acho que houve uma evolução comparativamente à época anterior? Eu acho que sim. As técnicas todos os anos os treinadores vão e aperfeiçoando as técnicas, portanto eu acho que neste ano houve uma evolução em termos técnicos, vemos que as equipas cada vez se preparam melhor, existe mais profissionalismo e mais cuidado na elaboração dos plantéis. Eu acho que sim, hoje até já não são os chamados grandes que efetivamente têm bons plantéis, têm boas condições de treino. Há outras equipas na Primeira Liga que de facto já têm boas condições de trabalho, bons técnicos e bons profissionais de futebol. Apesar da situação do país não permitir, se calhar, que tenhamos uma liga com tantos clubes, mas mesmo assim os clubes que estão, acho que já têm condições. Por exemplo, um dos clubes que desceu, o Feirense, quanto a mim, neste momento, tem uma das boas instalações desportivas, portanto, porque o Feirense preocupou-se em
se calhar nos anos anteriores não tanto em adquirir jogadores, mas de facto em criar as suas instalações desportivas. João, sua opinião, partilhas desta opinião? Bom, no caso do Feirense, o Feirense é um clube nacional. O Feirense, de uma forma geral? No caso conheço muito bem o Feirense, tenho muitas ligações ao Feirense e pronto, foi investido muito no seu campo de jogos, que não é muito grande, no centro da feira não é um espaço muito grande, mas foi muito melhorado e tem outras condições completamente diferentes aos atletas. Um pouco também foram obrigados pela segunda divisão, os obrigaram também a fazer esse tipo de alterações. Já agora, achas que esses clubes pequenos têm alguma hipótese de sobreviver? Alguns terão, enfim, na Primeira Liga? Alguns terão, não sei se Ou haverá novos Leirias, tipo o caso de Leiria? Eu acho que vão haver muitos Leirias e estes mais, os médios, os mais pequenos clubes, eles só vão continuar a existir se realmente houver mecenas, porque se eles não existirem, muitos deles vão ter mesmo que ensinar, porque a crise mantém-se na mesma. Em Portugal as coisas são da maneira como são e os clubes não se vão levantar. É como esta questão do alargamento da Liga, ainda bem que foi reprovado. Já podia falar sobre isso, mas mais à frente. Em termos do campeonato em si, eu penso que o campeonato se manteve como outros, tanto os outros campeonatos anteriores. Continuamos a ver o Benfica, o Porto, o Braga e o Sport à frente da tabela, como na época anterior, pela mesma, ou mais ou menos pela mesma classificação, não é? E depois eu estava a ver isto era aqui no campeonato de inverno, depois o Benfica estava em primeiro lugar, depois não é este. Portanto, é o Porto, o Benfica, o Braga e o Sporting. Eu gostava que fosse diferente. Mas acho que eu continuo igual. Existe o campeão de inverno. É o campeão de inverno, o Benfica foi o campeão de inverno. Já que falaste da crise, achas que de certa forma este campeonato também foi marcado pela crise que se vive e que se vem gastando? Eu penso que ainda não, porque quando o campeonato arranca, a nossa crise estava também a arrancar há mais ou menos ao mesmo tempo as medidas os tais PECs. Os tais PECs e as medidas. Não, o campeonato arrancou já com eleições feitas. Sim, já com eleições feitas, mas arrancou na altura. Arrancou na altura de que a população ainda não sentia bem. Certo. E foi evoluindo nisso, portanto, o próximo poderá ser um bocado diferente se as coisas não melhorarem, mas eu penso que no futebol costuma-se dizer que pode não haver dinheiro para isto ou para aquilo, mas para o futebol e para aquilo que nós gostamos, arranja-se sempre dinheiro e as pessoas participam, nem que não participem em termos de ir ao campo, porque não têm dinheiro, mas participam nas conversas, participam nos programas de televisão, participam nos jornais que leem, nas rádios. Portanto, tem a sua participação. Mas o campeonato foi um outro igual, foi mais do mesmo, outra vez o Porto. Isto já me deixa cansado deste tipo de situação de estar-se a dar os parabéns ao Porto. Foi campeão mais uma vez. Ainda bem que não foi. Nós fomos campeões de inverno. Nós fomos campeões de inverno. Sim, vocês foram campeões de quê? Não, continuamos na mesma. Foram campeões de verão? Vocês disputam o campeonato da Europa, da Liguilhas e não sei o quê, e estão aí a falar em campeões de inverno e campeões de verão. As coisas são sempre muito relativas. O Sporting eliminou o campeão inglês. Se nós falarmos aqui, por exemplo, nos últimos 10 anos, em termos de equipas, tanto de jovens, juvenis, de júniores e iniciados, o Sporting tem 13 títulos, 5 de júniores, 4 de juvenis, 4 iniciados. O Porto é segundo lugar com 10 títulos. O Benfica com 5 títulos. Já nos contentais com bem pouco. Também. Bem pouco não, porque isto é a formação. Isto é a formação que depois leva a uma grande equipa de Tem levado, nota-se que tem levado. Não tem levado porque temos vendidos. O casal também participa no programa e também deve ter qualquer coisa a dizer sobre isto. Partindo da opinião de ter os nossos. Gostas de ver? Gosto de dizer aí. Sim. Não, gosto da situação que tu fizeste aí da relação ao campeonato, essas situações todas. Partilho aqui da opinião tanto de João como do Guarnieri. No caso de Farense também conheço a Vila Feira, estive lá relativamente pouco tempo também lá. Muito simpático, muito pacatos. Agora, há uma situação que eu já disse isso num programa atrás,
E aquilo que o Feirense este ano fez, onde subiu à primeira divisão, foi a reestruturação das instalações, para, neste caso, equivalerem aos restantes clubes da primeira divisão. Eu acho que essa situação de eles, quando sobem à primeira divisão, estarem a investir tanto para se manterem, neste caso, para ter outras condições da primeira divisão, que assim elas o exigem, acho que essas condições deveriam ser obrigatórias nos escalões inferiores. Ou seja, o clube para subir tem que ser um patamar desses, já está. Não vai haver investimento para fazer isso. Ou seja, o investimento tem que ser feito anteriormente, antes de eles atingirem o patamar máximo. Acho que deveriam passar por aí, teriam ser mais rigoroso na Liga Original, neste caso. chamar uma segunda linha, neste caso, haver um bloqueio. Terão capacidade financeira, digamos, para investir nas instalações. Capacidade financeira, normalmente aquilo que a gente costuma fazer em Portugal e em outros países, andamos sempre à procura de patrocínios, disto, daquilo, daquilo. Temos que pensar com aquilo que a gente faz no interior para que surja o chamado dinheiro para ver e investir. Enquanto as pessoas não me darem a mentalidade como é que as coisas não vão assim. Mas acontece o que acontece, como a Leiria e outros clubes mais, chegam ao meio da tabela, chegam ao meio do ano, não há dinheiro para salário, não há dinheiro para nada, ou seja, não há regras. As regras impostas já falamos no programa anterior, fala-se em 80% dos clubes da Primeira Liga. É uma gestão danosa. É uma gestão enganosa, é isso mesmo. Danosa. Descontrolam-se completamente. Não há hipótese. E ao descontrolar, ao haver equipas até com o Racing atrás, Há uma falsidade na verdade discutível. Uns não se pagam, outros não pagam, podem contratar. Exatamente. Agora, no que toca ao campeonato, foi um campeonato mais equilibrado, marcou-se mais golos do que a época passada. E o Porto ficou com medo. Não, o Porto teve medo. O Porto foi campeão. Nós vimos uns problemas atrás que o Porto teve medo. Tremeu. Mas não caiu. A solidariedade. Teve o apoio do Sport. Do Sporting e não só. O Futebol do Porto fez o seu campeonato, assim como todos os outros clubes. Sei que o Benfica também, neste caso, mudou um bocadinho o estilo do jogo, a maneira de se aproximar. E andou a picar, como se chama a dizer, até ao Natal. Sim, andou a picar aí até o Natal. Depois parou. Isso o Natal costuma ser o Natal. Costuma ser o Sporting, mas... E o Porto tem algumas grandes armas, que foi a vinda de Lúcio Gonçalves e não mas não foi só essas contratações. Não é isso, mas isso mudou o Porto. Notou-se a partir daquela altura que eles entraram. Parece que teve um ano Não sei se foi mais uma organização que o Porto subiu ou o Benfica desceu. O Benfica desceu. O Benfica, a partir de uma certa altura, talvez não tenha tido a capacidade para estar em duas frentes. Eu entendo que o Ianco não foi uma mais-valia para o Porto. E acabou por o próprio Porto acabou por reconhecer que o Ianco não foi uma mais-valia. O Luxo pode ter sido uma mais-valia durante alguns jogos. Ultimamente já era substituído em quase todos os jogos, não é? Mas isso, isso é ter um homem no banco que sabe ver até quando é que ele pode aguentar um jogo ou não. E eu não acredito. Mas eu tenho um jogador que pode fazer também individual para mais, eu não entendo que o Luxo seja um jogador para 90 minutos. Não entendo. Ou seja, é um jogador para 90 minutos, se eu disser assim, não é para trabalhar com 80%, mas é 30%. Ele aguenta os 90 minutos. Agora, se eu disser assim, vais para lá, trabalhas 100% e ao final da primeira parte tu ficar fora, te garanto que ele vai fazer isso. Certo. Estás a ver? A diferença é essa. Eu acabei por dizer que para mim o Luxo foi uma mais-valia e portanto pode ter sido uma boa aquisição de imóvel. Em relação ao Ian, acho que não foi melhor do que aquilo que o Porto já lá foi. Melhorou um bocadinho. Marcou mais gols. Acha que as nossas equipas do topo, digamos aquelas as primeiras classificadas, acha que têm, digamos, o estatuto para vir a ganhar títulos a nível europeu, por exemplo? Claro que tem. Ou falta-lhe ainda mais um bocadinho? Claro que tem. Eu estou para ver quem é que vai ganhar a Champions. Acha possível ganhar uma Champions? Por exemplo, se o Chelsea ganhar a Champions, está provado que efetivamente devia ter sido uma equipa portuguesa a ganhar a Champions.
Não quer dizer que ela depois do Benfica não tivesse sido eliminado na jornada anterior. Mas como é que o Benfica ganharam? O Barcelona. Como é que o Benfica ganhou? O Chelsea não ganhou. Mas o Chelsea... E nós perdemos com o Chelsea, ou fomos eliminados com o Chelsea, também com a ajuda dos árbitros internacionais. Porque houve um penalti escandaloso no Estádio da Luz, em que o jogador vai de dois braços abertos. Bastava, se efetivamente o Benfica tem marcado aquele gol, tinha-se mantido o Benfica, tinha-se mantido o Benfica e tinha sido eliminado o Chelsea. Não é? Com um gol marcado cá, não é? Não queria uma camisola vermelha lá, queria uma camisola azul para levar no Chelsea. Às vezes são os jogos do futebol. A prova é que, se efetivamente o Chelsea está na final, o Chelsea está na final. Se efetivamente o Chelsea ganhar a Champions, o Benfica é campeão. Não. O Benfica não é campeão, o Benfica é só campeão real, quando efetivamente ganha títulos. Não manda fazer réplicas. O Benfica não faz réplicas de taça quando acha que perde injustamente. Parece que... Já fez. Não tem nenhuma. Não, também não me recordo. O Sporting não. O Sporting tem qualquer coisa, mas o Sporting não tem uma, tem duas. O Porto tem. Justamente, o Porto perdeu uma coisa na Taça das Taças. O Porto tem duas guerras. E nós agora também não podemos mandar fazer. Fomos eliminados injustamente com o Chelsea, portanto não podemos mandar fazer uma réplica. Acho bonito. Não conheço essa situação a fazer. Juntar a Taça da Lata que vocês ganharam também. Tem a taça que eu estou a dizer, só o erro foi quando o Porto perdeu com os Juventus no final da Taça das Taças. Taça das Taças. Não foi roubado. E uma Taça dos Campeões Não é isso que eu estou a Europeus. dizer. Foi quando foi roubado, nitidamente. Uma réplica da réplica. Faz parte do jogo. Claro, ou seja, nós temos que ver. Estas partidas não, os erros que acontecem. Mas conheço isso. Já se fala que no Mundial de 66 que o Portugal foi muito prejudicado, que teve que fazer uma viagem de comboio, a equipa foi prejudicada, ao toda hora mudaram o local de jogo. Isto é tudo manobras que se passam no próprio futebol. E depois a gente pode dar para descobrir as formas árbitros que erraram assim. Mas aprendem muito com o futebol português. João, porque no futebol estrangeiro, eu ainda falei no outro programa, no futebol inglês, os árbitros deixam jogar. Eles só aplicam e só mandam parar o jogo realmente quando alguma coisa grave acontece. E nas dúvidas deixam Mas um penalti não deve haver dúvidas. Sim, mas o Benfica também foi beneficiado. Um penalti não deve haver. Não pode haver dúvidas no penalti. Aquele penalti no Estádio da Luz que o Lampard, aquele quarto de mas descobriu. que o Lampard vai à bola com os dois braços abertos, não é? E deixa ficar os braços de propósito para fazer o quarto. Eu acho que não há dúvidas nenhumas que aquilo é um penalti claro e flagrante. Será que ele não pensa estou aqui Jesus? João, achas que o nosso nível competitivo aqui da Liga, digamos, é um futebol ou é uma... Não, eu acho que é um futebol bonito. Uma liga atrativa para os jogadores que não sejam brasileiros ou argentinos? Eu acho que sim. O nosso futebol é um futebol bonito. O nosso futebol de produzir, e nisso também agora vem o Campeonato da Europa. Estou esperançado que vamos conseguir fazer alguma coisa, não é se será desta vez, fazer alguma coisa de jeito. E o nosso futebol é um futebol bonito. Mesmo esta competição que houve nesta última época, nesta época que está a acabar agora, mostrou exatamente que finalmente, esta é uma evolução grande, finalmente não são duas equipas, deve ser o Porto e o Sporting, deve ser o Porto e o Benfica, e até estão a competir para o campeonato. Normalmente são duas, não são três, são duas. E neste momento já conseguimos ver pelo menos 3, 4. Poderiam ter lá chegado se o Sporting não fosse tão bombado, exatamente pela arbitragem ao início do campeonato. Mas isso não vale a pena discutir esses assuntos porque. Vocês também falam no Não vamos falar hoje na bobada da arbitragem. Acha o José Barbano que o futebol português tem capacidade de atrair e de pagar a figuras de importância internacional, por exemplo? Não, e buscar, por exemplo, um bom treinador para o Benfica, caso o Jesus não fique, ou para outros clubes. Isso não. Ou está destinado a ser uma liga de jogadores. Eu sou dos que defendo que devia haver uma limitação na utilização de jogadores nacionais. Como há
na Taça da Liga, uma imposição de jogarem X jogadores nacionais. Não vamos estar, eu não vou discutir, são 2, são 3, são 4, mas todas as equipas deviam jogar com um X número de jogadores, porque isto hoje acontecemos, vemos as nossas, mesmo até as equipas já da chamada segunda liga, não é? Já têm N estrangeiros, essencialmente brasileiros, porque as equipas já da Liga Oranjarina, não é? Se formos ver os plantéis, já nem essas equipas jogam com jogadores nacionais, grande parte deles já são. Qual é que era o número razoável? 50% no mínimo. 6 Do plantão ou da equipa que entra? Não, que entra em campo, 50% de 6. Eu fiz aqui um apanhado de 50% dá 5,5. Dá 6. Redonda para cima. Dá 6. Concordo, João. Fiz aqui um apanhado de o Sporting nesta época tem no plantel 30 jogadores, 8 são portugueses. 8 são portugueses. Depois tinha aqui um do Benfica, 27 jogadores. Fica uma vazia. Eu tinha aqui um mais moderno aqui. Ver onde é que isso vai. Enquanto procuras, Enquanto eu procuro aqui a ver onde é que é. É assim, isso é a opinião que o Armando está a dizer, se fosse igual em toda a Europa. Ou seja, eu não posso concordar com aquilo que o Armando diz quando se dá uma imposição pela Liga Portuguesa. Porquê? Ficamos em desvantagem, em larga desvantagem em relação ao campeonato lá fora. Assim, como é que a gente pode competir alguma coisa lá fora se vamos com jogadores mal formados, jogadores que não têm qualidade para estar lá e queremos dar qualidade? então a formação não é uma aposta que nós temos A formação deve ser nada, mas que é para lançar 1, 2, numa fala de 20, 30 jogadores sai 2 bons. E a verdade é Essa é a ideia que nós temos certo. Vemos agora, por exemplo, vamos à seleção portuguesa. O que é que nós temos lá de pontas de lança? Tínhamos o Nuno Gomes, que já está na forma, o João Tomás nunca foi chamado, temos lá o Hugo Almeida, que anda no campeonato da Alemanha, já está na plataforma, o Postiga, que trabalha com a renovação de contrato, e agora vem este miúdo que é o Nelson Oliveira, que vamos tentar ver se ele vai dar alguma coisa. Mas estamos a falar num espaço curto de anos, lançámos uma geração de filho, lançámos um Ronaldo, e agora vamos a outra seleção. O Brasil lançam Danilos, lançam Neymar, lançam uma porra deles, jogadores de grande qualidade, que não são os sul-americanos. Tirando a escolha do Brasil, não é bem igual. Não lançam vamos à Argentina, vamos à Argentina, eles lançam uma porra deles. Vamos à Alemanha, vemos como é que vem o campeonato, como é que eles fizeram. Na Argentina não são É sim, realmente eles têm na Argentina, tem informação. Quando nós temos uma formação de um país que vive exclusivamente daquilo e que produz obrigatoriamente jogadores, temos e podíamos ter jogadores. Agora, quando nós temos imposições e que não dá para dar formação como deve ser, ou seja, formar um ponta de lança, formar um defesa central, formar guarda-redes, não temos nada disso. Nós temos captações e tudo ao monte e vai se evoluindo. Devia ser revisto. Sim, esta situação que quiseram fazer que o Porto, Sport, Benfica e Braga retiraram-se à última hora, as equipas B, porque é que a gente não pode pôr uma equipa B a lutar por uma primeira divisão? Com que vontade é que um miúdo vai jogar, acabar um campeonato e sabendo que vai acabar o campeonato e vai continuar na mesma divisão? Se for uma etapa da formação... Mas que formação é que tu estás a dar? Por exemplo, tiveste um futebol que o Porto campeão limpou tudo que havia no campeonato. Um treinador, por mais bom treinador que seja, que motivação é que vai dar aquele jogador? O que é que aquele jogador vai acreditar naquele treinador se não lhe deu nada? O outro deu. Então isto é tudo mentalidades. A gente tem que mudar isso. Temos que mudar esse tipo de mentalidade. Temos que fazer com que aquilo que o Armer diz é verdade, mas se for igual nos outros campeonatos. Ou seja, começamos com as mesmas armas. Então aí, se não se prevê, esta seleção irá para mim, acho que os factos nos provam que nós portugueses, acho que os factos nos provam que nós portugueses, e vamos provar recentemente, que nós vamos estar no campeonato europeu. Nós,
disputamos, portanto, o apuramento para o europeu com equipas poderosas a nível da Europa, portanto, e não fomos humilhados, fomos apurados, não é? Portanto, sinal, mas fomos apurados. Sinal que o nosso futebol, os nossos jogadores, e aí só jogam os jogadores nacionais, sinal que os nossos jogadores têm valor. Agora, muitas vezes... Não é essa a questão. Eu não estou a dizer que os jogadores que acham que têm valor. Eu só vou fazer uma pergunta ou vou pesquisar. Fazes a pergunta, então, a seguir. Ok. Fazemos aqui o nosso primeiro intervalo, voltamos já dentro de momentos. Até já.